Se você acha que todo bom trabalho deve ser reconhecido na hora, esse vídeo vai doer bastante. Tô aqui para falar para vocês sobre um capítulo que eu li no livro O Ego é o Seu Inimigo, um dos capítulos mais incríveis que eu já vi. Esse livro ele é incrível, ele é bastante, a gente aprende muita coisa com ele, tá? Recomendo demais vocês lerem. E é uma coisa que acabou que eu apliquei automaticamente na minha vida, é uma coisa que deu certo, é uma coisa que eu quero passar com vocês, que é essa estratégia do quadro em branco. Kleber, o que se trata essa estratégia do quadro em branco que o autor passa aqui para nós? Primeiro de tudo, eu vou começar lendo o trecho que ele coloca aqui no início do capítulo, e eu quero que vocês no final dessa aula entendam o que exatamente ele quis dizer. Os grandes homens quase sempre se mostram tão dispostos a obedecer quanto, mais tarde, provaram-se aptos para comandar. Lord, eu não sei se é Mayhem. Vou deixar escrito para vocês em algum lugar desse vídeo. Vamos começar então pelo conceito. O que é essa estratégia da tela em branco? Essa parte, essa estratégia, essa teoria, ela fala sobre o momento inicial de praticamente todas as carreiras, e assim foi na minha, e assim eu acredito que será na sua carreira também. Aquele momento em que você está aprendendo bastante, está praticando bastante, está contribuindo muito com seus chefes, e mesmo assim você não recebe aquele reconhecimento devido durante esse processo, e muitas vezes até, que é uma coisa que eu vou falar agorinha, tem pessoas recebendo crédito pelo que você tá fazendo, meu amigo. Isso te deixa puto, porque o nome do livro é O Ego é Seu Inimigo. Porque você ficar puto tá ligado exclusivamente ao seu ego, você se sente traído, se sente desvalorizado, isso tudo condiz mais com o seu ego do que a atitude das demais pessoas que estão te cercando. Essa tela em branco, ela apresenta justamente aquele momento em que nem você mesmo tem uma narrativa sobre você mesmo. Aquele momento que você não é conhecido na região, você está única e exclusivamente ajudando alguma pessoa, puxando aí para o nosso mundo da odontologia, por exemplo, você é um estagiário que está se formando, você é um recém-formado que está num consultório que sente que você não está sendo valorizado, você é um recém-contratado de algum outro lugar, exigindo, exercendo algum serviço de maneira operacional, você está ali no chão da fábrica, mas você tem chefes, você tem pessoas que estão te ensinando a fazer coisas que talvez um dia você agregando essas coisas você pode crescer. Então, nesse momento da sua carreira, da sua vida, não tem ninguém esperando nada de extraordinário sair de você. Para pessoas que são extremamente estratégicas, ver isso como algo muito bom. Acredite, se quiser, dá pra gente ver esse copo meio cheio, por exemplo, porque é o seguinte: imagine que você não tem nada a perder. Ninguém te conhece, você não é ninguém. Então você está livre das amarras para fazer coisas arriscadas e coisas extraordinárias. Me pega de exemplo aí, meu amigo. Quando eu me formei, eu saí peitando o mundo, fazendo qualquer tipo de cirurgia de siso, qualquer outro tipo de cirurgia, porque teoricamente eu não tinha nada a perder, né? Mas hoje, com um consultório, um nome para defender e várias outras coisas, incluindo, eu tô com uma pequena marca aqui na minha canela que me prende de fazer alguns certos tipos de loucura. Já você se informado que está aí no mundo fazendo o seu nome, pode se arriscar mais. E assim como é visto no mundo dos investimentos, quando você arrisca mais, teoricamente você tem a chance de dar muito errado, você tem a chance de colher mais frutos, você recebe um retorno muito maior. Então a chance de você disparar na minha frente a qualquer momento é mais fácil do que quando você já é reconhecido, você já tem algo. Então, estrategicamente, é uma hora bacana na sua vida. Mas você sabia que muitas pessoas abandonam essa fase muito cedo? Quantos colegas seu aí, recém-formado, que já desistiu da carreira, não empregou odontologia,
frustrou-se, mudou, foi fazer outra faculdade, tá reclamando, enfim. Muita gente desiste ali na primeira parte, né? Não entendem que esse primeiro ano é um ano de aprendizado, é um ano que você faz amizades, você pega prática, não é um ano que você vai sair de foguete, ganhando dinheiro, sendo reconhecido. É um ano de construção. Quem enxerga isso estrategicamente como um ano perfeito para aprendizado e para disparar na sua carreira, vai dar certo. Agora, quem enxerga isso como um empecilho acaba se frustrando e sempre desiste. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Tá, Kleber, então me dá um exemplo aí de reação de estratégia de tela em branco. Beleza, eu conto a história para vocês aqui que foi o seguinte, isso vai acontecer com vocês. Certo momento, chegou um paciente na nossa cadeira, eu atendi esse paciente, identifiquei o problema e passei para o meu supervisor a presença desse problema, só que o meu supervisor repassou para o coordenador e adivinha quem levou o crédito dessa identificação de patologia, que é uma coisa que eu vi na minha faculdade? O meu supervisor. Então, o meu supervisor levou o crédito total de uma identificação de lesão, teve reunião que ele foi parabenizado, e em momento nenhum ele citou a minha pessoa como sendo a detentora, o culpado por ter identificado esse tipo de problema. Então, ele levou o crédito. Por dentro, o meu ego tava queimando, eu queria matar essa pessoa, eu queria gritar para todo mundo ouvir, pô, fui eu que tive essa ideia, eu que falei, mas acabou que não, porque eu fui estrategista sem mesmo ter lido esse capítulo no livro, eu fui um tipo de estrategista porque eu parei, respirei, contei até 10 e falei, porra, às vezes eu ter essa pessoa do meu lado por mais um período de tempo, eu sendo amigo dessa pessoa, eu vou colher bons frutos aqui, vou aprender muita coisa e deixa passar isso aí, deixa ele levar o mérito, ele tá aqui há mais tempo, ele tem um merecimento, né? Porque é meu chefe, então, enfim, vou deixar isso passar. E não deu outra. Eu fui mais bem tratado por esse supervisor que ficou muito feliz pela ideia que eu dei. Só que ele também foi super bem tratado, pelo coordenador. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Todo mundo recebe coisas boas. Eu fui recebendo mais conhecimento dessa pessoa, e aí eu consegui exercer uma odontologia bacana, aprendi muita coisa e hoje eu emprego para os meus pacientes. Só que se eu tivesse batido de frente nessa época, se eu tivesse batido no peito e falado, eu que dei essa ideia, eu que falei dessa patologia desse paciente, muito provavelmente eu não estaria aqui, não teria o meu consultório, não teria os meus pacientes, muitas coisas teriam sido diferentes. Então a gente engoliu o nosso ego, respirar, contar até 10, absorver o que deve ser absorvido dessa pessoa, coisas boas que devem ser absorvidas, e aí você tocar a sua vida, que depois, como você é bom nisso, você vai ter outras oportunidades. Beleza, você está fazendo da maneira correta. Mas é o seguinte, eu acho que muita gente acaba confundindo também, né, ao ser humilde demais, bonzinho demais. Por que que eu quero dizer isso? Existem relacionamentos de chefe com funcionário, dentista com estagiários que acaba sendo abusivo, passa do limite, torturas psicológicas, coisas que te sugam a alma, além de levar o seu mérito, já não é uma coisa saudável, você já não deve pertencer mais a esse ecossistema. Então, você saber diferenciar uma tortura psicológica a um roubo de ideia, beleza, você pula fora quando você vê que algo está fugindo ali da normalidade, tá? Então, a estratégia da tela em branco, ela só vai ser boa enquanto você estiver recebendo coisas no decorrer do tempo, você sendo estrategicamente correto, você está recebendo algo em troca e não só humilhação. Mas se a humilhação passar demais, aí sim você deve sair, quitar dessa situação aí da sua carreira, da sua vida, porque isso mais vai te prejudicar do que vai te agregar, e a gente tem que colocar naquela balança, né? Isso aqui tá me prejudicando aqui, tá me bonificando aqui, beleza. Agora, se tá empatado ou muito mais sendo prejudicado, aí sim você pula fora e vai procurar outras maneiras de vencer na vida e outras pessoas que vão te agregar, que tem muitas pessoas boas no mercado que não são frustradas sim. E isso que eu tô falando não tirei da minha cabeça, tá? O livro ele traz pra gente grandes exemplos de grandes pessoas de sucesso que
que tiveram ideias roubadas, mas continuaram humildes e prestativas aos seus superiores, porque elas sabiam que a longo prazo seria mais benéfico do que a curto prazo eles recebendo o mérito por aquela coisa que eles haviam passado para os seus superiores. Na prática, isso significa que a carreira ela não é construída ali à beira de aplausos, glamour, essas coisas, sabe? Ela é construída no off, na consistência, na sua constância, no trabalho duro e fora dos holofotes. O que vocês veem fora dos holofotes, daquele cara que está se dando bem na vida, é exatamente o que vocês deveriam ver, né? Porque é o que todo mundo tem que passar para chegar em grandes locais. É tudo que você não consegue enxergar, que essa pessoa está enfrentando, que você deveria aprender com ela. Por isso eu quero que vocês entendam que o início das carreiras, seja de qualquer coisa, eu nem estou falando única e exclusivamente para dentista, ela não é glamurosa, não é um mar de rosas, vocês vão passar por coisas horríveis, mas se você for forte, se você manter a constância, se você pegar tudo que você tem que pegar de absorver ao seu redor, você vai se tornar um profissional muito bom, mas só vence quem não desiste, só vence quem não desiste. Quem desiste fica para trás, é engolido pelo mercado. Eu já falei isso em alguns dos meus stories e torno a falar aqui com vocês. Quando você para, o jogo acaba. Se você continua, o jogo também continua até você vencer.